Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre os procedimentos no processo penal. Eu, obviamente, não creio ser necessário distinguir processo de procedimento, na medida em que todos estudaram isso anteriormente. Basicamente, o que me interessa aqui é que todos compreendam que quando eu falo sobre procedimento, eu não estou falando de processo. E é importante reafirmar isso porque o Código de Processo Penal é anacrônico. O Código de Processo Penal, que é de 1941, ele ainda não se desfez dessa anacronia teórica, na medida em que ele ainda chama procedimento de processo. Tá? Então, feita essa ressalva, compreendam que quando o Código de Processo Penal fala em processos especiais, por exemplo, ele está falando de procedimentos especiais. Procedimento, portanto, se entende como o rito, não é? O passo a passo, não é? É a sequência definida por lei pela qual o processo, enquanto uma relação, deve seguir, né? Enquanto aquela relação triangular ou angular, fato é, deve seguir. A questão aqui é que no processo penal, como de resto, não apenas na parte de procedimento, mas de uma forma geral, no processo penal, a forma é da essência. Ela define o respeito aos direitos fundamentais, que são a base de sustentação de um processo democrático, na medida em que, se os direitos fundamentais não forem respeitados, esse processo não é democrático. Entendido democracia, não como vontade da maioria, mas como respeito aos direitos humanos e direitos fundamentais. Então, o processo, as regras de processo definem o procedimento. E o procedimento, portanto, o passo a passo pelo qual a relação processual deve seguir, é da essência, não pode ser violada. Né? Então, o primeiro ponto que nós vamos estudar aqui é a classificação dos procedimentos. Afinal, que procedimentos existem no processo penal brasileiro? O processo penal brasileiro, portanto, ele pode ser subdividido em procedimentos. Os procedimentos no processo penal brasileiro podem ser subdivididos em dois: procedimentos comuns e procedimentos especiais. Tá? Os procedimentos comuns, eles são basicamente três: procedimento comum ordinário, procedimento comum sumário, procedimento comum sumarício. Os procedimentos comuns, eles têm o procedimento definido pela pena do crime. Os procedimentos especiais são definidos pela natureza do crime. Tá? Então, os procedimentos comuns são três, e os procedimentos especiais, nós podemos fazer aqui uma outra importante classificação. Procedimentos especiais previstos no Código de Processo Penal e procedimentos especiais previstos nas leis extravagantes. Tá? Então, voltemos para trabalhar os procedimentos previstos, os procedimentos comuns, não é, que estão previstos a princípio no Código de Processo Penal. Então, os procedimentos comuns, como havia dito, são três, e eles são definidos pela pena. O primeiro procedimento comum é o procedimento ordinário, e o procedimento ordinário, ele é um procedimento que se aplica para os crimes cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos. Tá? Então, qualquer crime cuja pena máxima seja igual ou superior a 4 anos, o procedimento é ordinário. O procedimento sumário é o procedimento aplicável aos crimes cuja pena máxima seja superior
a 2 anos e inferior a 4 anos. Tá? Então, crimes cuja pena máxima seja superior, não igual, superior a 2 e inferior, também não igual, a 4, o procedimento aplicável é o procedimento sumário. E o procedimento sumaríssimo é aplicável para os crimes chamados de menor potencial ofensivo. Crimes de menor potencial ofensivo são aqueles cuja pena máxima ela é igual ou inferior a 2 anos. Repito, então, fração de menor potencial ofensivo são todas as contravenções ou os crimes cuja pena máxima seja igual ou inferior a 2 anos. E nesse caso, se aplica o procedimento sumaríssimo. Os procedimentos especiais, como eu havia dito, eles são definidos pela natureza do crime. Então nós temos basicamente 4 procedimentos especiais previstos no Código de Processo Penal e diversos procedimentos previstos em leis extravagantes. Os procedimentos previstos no Código de Processo Penal, os procedimentos previstos no Código de Processo Penal, que, como eu já falei, infelizmente, anacronicamente, o Código chama de processos especiais, um equívoco técnico. Os procedimentos especiais no Código de Processo Penal são basicamente 4. O tribunal do júri, o procedimento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos, o procedimento dos crimes de calúnia e injúria e o procedimento dos crimes contra a propriedade material. O procedimento dos crimes contra a propriedade material é aplicável para todos os crimes contra a propriedade material, seja violação de direito de autor, violação de marca, patente, enfim, e assim vai. O procedimento dos crimes de calúnia e injúria é aplicável para os crimes de calúnia e injúria. O procedimento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos é aplicável para os crimes praticados por funcionário público contra a administração pública. E o procedimento do tribunal do júri é aplicável para todos os crimes dolosos contra a vida. Leia-se homicídio, infanticídio e aborto. Excluem-se aqueles cujo resultado é contra a vida, mas que originalmente eles atingem outro bem jurídico, como é o caso, por exemplo, do latrocínio, que é roubo seguido de morte, e o crime de, por exemplo, estupro seguido de morte. Tá? São crimes que se caracterizam pelo resultado, mas que nascem a partir da violação de outro bem jurídico. Esses, latrocínio, por exemplo, e estupro seguido de morte não são de competência do tribunal do júri, portanto não seguem o procedimento do tribunal do júri. Nós temos ainda crimes previstos em leis extravagantes que têm procedimentos específicos, procedimentos especiais para eles. Crimes de droga, falimentares, eleitorais, ambientais, mas também os casos de violência doméstica, porque existe toda uma previsão sobre as medidas protetivas que têm um rito próprio e que, portanto, devem seguir as regras da Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340. O que eu vou falar no próximo bloco é como nós identificamos o procedimento. Porque não deve ser difícil vocês perceberem, vocês devem ter percebido, que vários dos crimes que são enquadrados, obviamente, nos procedimentos especiais, poderiam se enquadrar também no procedimento comum. E alguns crimes, inclusive, de procedimentos especiais, eles se conflitam, não é? Como é o caso, por exemplo, do crime de violência doméstica conhecido como
o feminicídio, que, por ser doloso contra a vida, também se aplica ao tribunal do júri. E por ter uma pena superior a 4 anos, também se aplica o procedimento comum ordinário. Afinal, como resolver isso? É isso que nós vamos tratar no próximo bloco.